Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 17. Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu já tinha há algum tempo uma palavra no meu coração e era uma palavra sobre adoração, que é algo que eu amo estudar, é algo que eu amo me aprofundar. Mas só que não tem como nós falarmos sobre adoração sem antes nós termos uma base, nós termos construído uma base. E essa base, ela se constitui em duas coisas. Primeira, quem Deus é. Segunda, quem nós somos. Se eu não sei quem Deus é, automaticamente eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem Deus é, eu não irei adorá-lo da maneira que Ele deseja ser adorado. Por essa maneira, por esse motivo, hoje nós vamos falar sobre quem você pensa que é. Quem você pensa que é? Você da camisa Calvin Klein. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é, pastor? Quem você pensa que é, Nilza? Quem você pensa que é, Fátima? Quem você pensa que é, Davidson? Igreja, quem você pensa que é? Eu quero que você fique com essa pergunta no seu coração. Por quê? Essa pergunta, ela apareceu aqui em 1 Samuel 17. E é um capítulo da Bíblia muito conhecido, que fala sobre Davi e Golias. E aqui, nós vamos encontrar em alguns versículos, que eu vou passar bem rapidamente, algumas perguntas que fizeram para Davi, sobre ele, coisas que afirmaram que ele era. Então, Davi, ele era um pastor de ovelhas, e Davi, ele estava lá, pastoreando as poucas ovelhas do seu pai. E os seus irmãos, eles estavam onde? Na guerra. E então, seu pai pede para que Davi vá até lá, encontrar os seus irmãos e levar mantimentos. E quando ele chega lá, ele encontra um dos seus irmãos. E isso está lá no versículo 28, ele encontra Eliabe. E quando ele encontra Eliabe, o seu irmão mais velho, ele fala o seguinte para Davi: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, e você só veio para ver a batalha. Então Davi, ele chega no campo de batalha para poder levar suprimentos para os seus irmãos. E quando ele chega lá, o irmão Eliabe já chega e fala: o que você está fazendo aqui? Você é presunçoso, você é arrogante, você é isso, você é aquilo, o seu coração é mau. Então o que Davi faz? Ele poderia muito bem falar assim: olha, eu vim aqui trazer coisas para você, você é um mal agradecido, quer saber? Fica com fome, tchau. Mas Davi não fez isso. Davi, ele continuou. O irmão dele não respondeu a pergunta que ele tinha feito. Então ele continuou perguntando, e ele perguntava: o que está acontecendo aqui? Ah, Golias está afrontando o povo de Israel. E aí ele pergunta: o que vai ganhar aquela pessoa que derrotar esse gigante? E falam. Então Davi, ele vai falar com Saul. Então a primeira voz que Davi ouve sobre quem ele é do seu irmão, alguém próximo dele, alguém muito próximo dele, que sabia quem ele era desde que ele tinha nascido. E a segunda voz que Davi ouve é a voz do seu rei. Quando Davi, ele chega para falar com Saul, Saul fala assim, no versículo 33, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então o rei de Davi, uma autoridade sobre a vida de Davi, fala assim: Davi, você não consegue, Davi. Não vai dar para você. Você não consegue fazer isso. Você é moço. E Golias, ele é um guerreiro desde que ele era moço. Você não vai conseguir. E ele continua caminhando, e aí ele chega e vai batalhar com Golias. E quando ele chega para falar com Golias, Golias também se atreve a dizer quem Davi era. E ele fala assim, Golias fala assim para Davi: ei, por acaso eu sou um cão? Para que vocês venham comigo? Você que vai lutar comigo? Você que vai lutar comigo? E aí Golias, me perdoe, fala lá no capítulo 17, versículo 42. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Então o inimigo de Davi fez pouco caso dele. Só que Davi, ele sabia quem ele era. E quem Davi era? Davi, ele era alguém escolhido por Deus. Davi, ele era um ungido do Senhor.
E ele não deixou que o seu irmão, ou que o seu rei, ou que o seu inimigo dissessem quem ele era. E nós vemos que no capítulo 17, no versículo 58, Davi, ele ouve a sua própria voz. E Saul pergunta para Davi: de quem você é filho, meu jovem? E ele responde: eu sou filho do teu servo Jessé de Belém. Todo mundo pode falar que você é um monte de coisa, mas você precisa saber de quem você é filho. E quando na Bíblia perguntam de quem você é filho, estão perguntando quem você é. E ele poderia muito bem falar qualquer outra coisa, mas ele pega e fala com ousadia, com autoridade. E se você for ler o capítulo 17 inteiro, Davi, ele está com a cabeça do gigante para onde quer que ele vá. Ele está lá falando com o rei, está com a cabeça do gigante na mão. Ele estava falando com a outra pessoa, está com a cabeça do gigante na mão. Por quê? Para poder mostrar que se Deus falou, Ele vai fazer. Não interessa se eu tenho capacidade ou não. Meu Deus tem capacidade e Ele me capacita para que eu possa fazê-lo conhecido. É isso que acontece. E aí Davi fala: eu sou Davi, filho de Jessé, de Belém. E lá em Gênesis 49, quando Jacó ele está abençoando seus filhos, ele diz algo, ele fala assim: o cetro não se apartará de Judá. Então Davi, ele fala: eu sou Davi, filho de Jessé, que venho de Belém. Belém significa a casa do pão. E quem Jesus é? Jesus, ele é o pão da vida. Então, desde aquela época, Deus ele já estava nos mostrando, através de todas as pessoas da Bíblia, um caminho até Jesus. E eu pergunto para você de novo: quem você pensa que é? Você é só um menino? Você é só alguém novinho que não vai conseguir fazer nada? Você é só um pastor de ovelhas? Você é quem Deus diz que você é. E você é filho de Davi. Você é filho de Deus. Você é alguém que vem da casa do pão. Sempre que alguém chegar em você, você vai ter o que dar. Por quê? Porque você tem o dono da vida dentro de você. Dentro de você tem vida. Dentro de você tem o que dar. E não é seu. Você só é um canal. Mas você precisa saber quem você é. Vocês estão entendendo? Então Davi, ele podia falar: quem é você? Eu sou Davi, aquele que matou Golias. Mas ele falou: não, eu sou Davi, filho de Jessé, de Belém. E eu vi uma frase essa semana que eu achei incrível, que falava assim: a popularidade tem matado muito mais profetas do que a perseguição. Então, Deus ele pega e nos coloca em um lugar de evidência. Deus ele pega e nos coloca em um lugar de influência. Deus ele pega e faz com que nós sejamos alguém que nós jamais seríamos sem Ele, sem a presença dEle, sem a capacitação dEle. E sabe o que a gente faz? Despreza tudo que Deus fez. Não, agora eu vou na força do meu braço. Não, vou pregar hoje? Ai, que legal, eu já fiz isso 499 vezes. Se eu pegar qualquer texto da Bíblia aqui, eu posso inventar alguma coisa e chegar aqui e falar: olha, essa noite tem poder para você, essa noite tem vitória para você quando você chegar na sua casa. Deus pode fazer isso sim, Ele faz. Essa noite tem vitória para você sim. Essa noite Deus pode ir na sua casa sim. Mas só que nós precisamos ser profundos na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente pode falar, mas palavras acabam. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Se apegue à palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Não existem prioridades. Deve existir apenas uma prioridade. E nós falamos aqui que o cetro não se apartaria de Judá. E essa era apenas uma introdução, porque na verdade, nós vamos ler hoje, lá em Mateus 16. E finalizando a questão de Davi, ele não se esqueceu quem ele era quando ele alcançou algo. Então, o maior desafio da vida cristã é permanecer pequeno enquanto você cresce. Então, repita assim comigo: eu desejo permanecer pequeno enquanto eu cresço. Cresça, mas permaneça pequeno.
cresça, mas permaneça pequeno para que Deus possa ser grande em você. Falando em crescer, ontem foi aniversário do meu lindinho aqui, coisa fofa. Ele fez 30 anos, gente. 30 anos. São 3 décadas. É muita coisa. É muita coisa. E o mais legal é que nem barba ele tem. Mas ele é um exemplo de que nós devemos crescer e permanecer pequenos, né? E foi o aniversário dele ontem. E aí eu fui comprar um presente. E aí eu pensei, o que eu vou dar de presente para esse menino? Para quem não conhece esse menino, ele é uma pessoa muito peculiar. Muito diferente, diferenciada. Então ele sempre usa uma roupa muito básica, assim. Mas só que essa roupa muito básica só é encontrada em uma loja, em nenhum lugar, nenhuma cor, num local. E aí quando ele vai experimentar uma camiseta, ele está lá. Um centímetro de comprimento, não dá. Essa não está perfeita, essa não está perfeita. Então, vai experimentar um tênis. Ele fica lá, pisa na loja, pisa. Eu morro de vergonha de ir numa loja com ele. Pisa, 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 pisa. Tá meio desconfortável no meio. Acho que não vai dar, não. E uma vez eu fui tentar ser legal. Falei, eu sou uma pessoa criativa, vou fazer um presente criativo para ele. Fiz um presente criativo para ele. Eu montei o presente dele, incrível, que falava várias coisas. Era uma caixinha, tipo um jogo, algo assim. Aí ele abriu a caixinha. Você queria falar, nossa, que linda, te amo para sempre. Ele falou, nossa, que ideia maravilhosa, a gente podia fazer isso para vender. Aí eu falei, qual é o problema dessa pessoa? Então, o que eu faço? Quando é o aniversário dele, eu faço assim, olha, é seu aniversário. Eu não tenho carro, então a gente vai no shopping, você vai dirigindo, a gente vai lá, quando chega lá, você escolhe o que você quer. Escolhe. É muito chato fazer isso. Porque quando você quer dar um presente, você quer dar um presente. E ele sempre quis uma coisa. Eu vou falar o que é. E eu não tinha muita coragem de comprar, porque era um pouco caro. Mas eu falei, não, aniversário dele de 30 anos, né? Eu falei, não, eu vou comprar isso pra ele. Aí eu comprei. O que eu comprei? Quem aqui já assistiu Toy Story? Eu comprei o Woody. O xerife Woody. Mas por que eu comprei o xerife Woody? Eu comprei o xerife Woody, isso é um presente profético. Não é um boneco, é um presente profético. E eu vou falar porque eu estou falando isso. Eu entreguei o presente para ele, e escrevi uma carta para ele, e eu falei assim, olha, meu bebezinho, presta atenção. Eu te dei esse presente para simbolizar algo. Você está fazendo 30 anos. Isso marca o início de um ministério. Jesus, ele iniciou o ministério com 30 anos. Então, seja homem, em nome de Jesus. Seja homem, muito corajoso, porque eu preciso disso, mas permaneça sempre com o mesmo coração de menino. E todas as vezes que você olhar para esse boneco, que você possa lembrar que você deve manter a sua essência de pureza, a sua essência de pequenez, porque tudo que você tem e tudo que você é por causa do seu pai. Então, seja um filho e olhe para o Woody e pense, ao infinito e além com Jesus. Eu sei que esse é o Buzz Lightyear. Pode aplaudir a Jesus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou terminar de pagar esse boneco em 2027. Mas até lá, ele sempre vai lembrar, e se ele não lembrar, eu vou lembrar ele. Olha para esse boneco, menino. Boneco lindo. Mas vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 16. Versículo 13. Vou dar um tempo para vocês abrirem. Nós vamos começar agora a nos aprofundarmos na palavra. E eu peço para você que não se assuste, talvez com a maneira que eu vou falar, talvez com a maneira que eu vou me expressar, mas é porque eu recebi uma direção de Deus, e essa direção de Deus era de compartilhar o peso e de agir com, essa foi a palavra que eu recebi, violência. Então, a palavra fala que o reino de Deus, ele é tomado à força. Então, não é tipo, galera, Deus é bom e tal. Galera, Deus é bom, vocês precisam entender que Deus é bom, vocês precisam entender quem vocês são em Deus, porque tem pessoas que precisam de Cristo em você. A linguagem é outra, a linguagem deve ser outra. E vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 16,
13, que fala o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E eu vou fazer a pergunta de novo: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? E acontece algo muito interessante nessa passagem, que Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E começam a dizer: dizem que você é Elias, ou João Batista, ou Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta: mas quem vocês dizem que eu sou? E eles disseram, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eles já estavam com Jesus há algum tempo quando essa pergunta foi feita. Mas quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está falando: você é o Messias prometido, você é o Messias esperado, você é aquele que estava para vir e veio, você é o nosso Redentor. E isso é algo muito grandioso. E Jesus olha para ele e fala para ele: Pedro, só Deus poderia te revelar isso te foi revelado pelo Espírito. Mas como o Espírito te revelou quem eu sou, agora eu vou revelar quem você é. E sabe quem você é, Pedro? Filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, você é Pedro. E sobre essa pedra eu irei edificar a minha igreja. E sabe o que acontece? Aqui nesse texto, algumas pessoas falam uma coisa que significa uma coisa, outras pessoas falam que significa outra coisa. Para ninguém ficar chateado nessa noite, eu vou falar as duas coisas. Quando Jesus, ele fala: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, ele está falando que sobre essa declaração de que Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, seria edificada a igreja. E nós estamos aqui porque nós acreditamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aconteceu algo muito peculiar também, que Pedro, após Pentecostes, ele foi o primeiro que se levantou e pregou. Pedro foi o primeiro que, a partir dele, começou um conglomerado de pessoas que começou a ser chamado de igreja. Sobre esta declaração, eu edificarei a minha igreja. E o que eu queria falar para você? Quando você fala quem Deus é, Ele fala quem você é. Quando você sabe quem Deus é, você descobre quem você é. Nós estávamos cantando: Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Quando eu sei quem é o meu Deus, gente, se vem alguém falar alguma coisa para mim, não faz diferença. Eu sou mais que vencedora. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo, eu não preciso ter medo. A minha postura diante das situações, ela muda. Porque eu sei quem Ele é. E quando eu sei quem Ele é, eu descubro quem eu sou. E nós precisamos descobrir quem Ele é. A minha noção de identidade está profundamente ligada à minha noção sobre o caráter do meu Deus. Essas semanas, eu tenho passado por semanas bem complicadas assim. E eu ouvi uma frase que ecoou no meu coração, talvez tenha escutado errado, não sei se é exatamente isso, mas fala assim: quando eu conheço o coração do meu Deus, eu não questiono a sua maneira de agir. E muitas vezes Deus, Ele traz situações que nós falamos: Deus, o que está acontecendo? Mas depois nós lembramos quem Ele é. E nós ficamos tranquilos porque nós sabemos que tudo que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. Tudo que Ele faz tem um propósito. Tudo que Ele faz tem um propósito. Tudo. Coisas boas e coisas ruins têm um propósito. E o único propósito é glorificar o nome dEle. Esse é o único propósito.
E eu volto a perguntar: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? E eu vou dizer nessa noite quem você é. Repita assim comigo: eu sou amado. Você é amado. Você é amado. É isso que você é. Lá em Romanos 5:8 fala assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós dessa maneira. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Sabe o seu pensamento mais terrível? Sabe o seu desejo mais terrível? Sabe aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você quer fazer e você nunca contou para ninguém? Jesus já sabe. E quando Ele morreu naquela cruz, Ele se entregou mesmo assim. Por quê? Sabe por quê? Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. Você está coberto pelo amor de Deus. Você é amado, independente do que você pense. Você é amado. Você é importante. Você é importante. E como nós estávamos falando, quando eu conheço quem Deus é, Ele me fala quem eu sou. E essa é uma relação de troca. E quando eu descubro que eu sou amado, eu descubro que eu sou amado para amar. É tudo um bate e volta. Então, quando eu descubro que Deus, Ele me ama, eu entendo que eu sou importante para as pessoas. Eu entendo que eu sou importante para as pessoas. Eu entendo que as pessoas vão querer se aproximar de mim, por quê? Porque eu tenho Jesus. Então, eu não vou agir de qualquer maneira. Porque eu sei que eu carrego o nome de Jesus comigo. Eu não vou querer desonrar esse nome. Quem conhece Jesus não fala de qualquer jeito, não fala qualquer coisa. Não está em qualquer lugar com qualquer pessoa. Quem conhece Jesus, honra o nome de Jesus. E quem sabe que é amado, ama o seu próximo. Quando você tem a noção do quão importante você é, você muda. E ontem nós estávamos no Connect School, e nós estamos falando sobre identidade. Eu estava falando sobre identidade nos 2 últimos sábados. E ontem a gente estava preparando uma ministração para quarta-feira nas escolas. Nós capacitamos os nossos adolescentes e eles vão e ministram a palavra que nós ministramos no sábado. E nós estávamos ministrando uma palavra e eu fiz uma pergunta para eles. Fiz a pergunta assim: gente, alguém aqui já teve um crush de amizade? Aí eles ficaram tipo: crush de amizade? Eu falei, vou traduzir para o pessoal aqui, que todo mundo vai entender. Sabe o que é paquera? Aquela pessoa que você olha assim e fala: gostei, quero me aproximar, quero conhecer, vou curtir todas as fotos para ela me notar, me nota. Por quê? Você quer se aproximar daquela pessoa porque você tem segundas intenções. Você quer, talvez, namorar com ela, talvez casar. Mas existe o crush de amizade. E o que é o crush de amizade? Você olha para uma pessoa assim e fala: queria tanto que fosse minha amiga. Já pensou eu e a Fia, uma amigas, tirando fotos e postando, e todo mundo comentando? E eu posto minha foto e ela comenta perfeito, sem defeitos? Meu, que sonho isso, que sonho. E aí o pessoal começou a falar alguns crushes de amizade lá em cima. E aí falaram: não, tem esse crush de amizade, tem esse crush de amizade. Aí um falou assim: meu, eu sempre quis ser amigo do pastor Felipe. Ele viu os meus stories, meu. Ele visualizou os meus stories. Aí outra, ele visualizou os meus stories também. E a pessoa mó feliz. Stories são aquelas mensagens que a gente vê no WhatsApp, para quem não sabe. E aí eu continuei. E eu fiquei pensando nisso, né? Você é amado, você é amado, você é amado. E às vezes a gente não tem noção da importância que nós temos. E eu descobri que eu era um crush de amizade também. Eu falei: uau, Alexa queria ser minha amiga. Alexa queria estar perto de mim. E às vezes a gente não entende que a gente é importante. E a gente anda de qualquer jeito. Mas quando você sabe que você é amado, você começa a amar todas as pessoas ao seu redor. Entenda uma coisa: você é muito importante. Você é muito importante. O que você fala tem peso. Segunda coisa. Repita comigo: eu sou reconciliado. Lá em 2 Coríntios 5:18, fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. E você é reconciliado, vou voltar, você é amado para amar. E você é reconciliado para reconciliar. Nós estamos aqui, o nosso papel é reconciliar pessoas com Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, nós fomos desconectados. Quando Jesus ele veio e morreu por nós através do seu sacrifício, digamos que a cruz caiu e fez uma ponte entre o abismo que nos separava entre nós e a presença de Deus. E hoje nós temos acesso pela cruz à presença de Deus. E o pastor estava falando na hora da oferta sobre sacerdócio. E o sacerdote era aquele que era o intermediador entre Deus e os homens, Deus e o povo. E no Antigo Testamento existiam 7 sacerdócios. O primeiro deles foi o sacerdócio individual. Vocês veem lá em Gênesis que Caim e Abel, eles sacrificaram por eles mesmos. Mas esse sacerdócio individual não funcionou. E depois veio um outro sacerdócio, que era o sacerdócio paternal. E nós vemos lá no livro de Jó, que Jó, ele começa a sacrificar animais, fazer sacrifícios pelos seus filhos. Porque lá em Jó diz assim: se porventura os meus filhos vierem a pecar, eu já estarei cobrindo eles, porque eu estou cobrindo os meus filhos. E depois houve um outro tipo de sacerdócio, que é o sacerdócio tribal, que o pastor estava falando de Melquisedeque. Melquisedeque pode ser considerado como um sacerdote tribal, um sacerdote que era responsável por um povo. Mas esse sacerdócio também não era suficiente. E depois aconteceu o sacerdócio nacional, onde veio Moisés, o libertador do povo, e respondia perante Deus por todo o seu povo. Mas esse sacerdócio tinha ficado pesado demais. E Deus levantou um povo específico, a tribo de Levi, para servi-lo como sacerdote. E quando a tribo de Levi é levantada, Deus escolhe uma pessoa, que é Arão, que é o sumo sacerdote. Mas esse sacerdócio também não funcionou por muito tempo. E depois vem o outro sacerdócio, que é o sacerdócio mundial. Jesus, ele veio e morreu por todo mundo, e esse sacerdócio é o que nos alcança hoje. Você é alcançado pelo sacerdócio mundial de Cristo. Jesus, ele foi o sumo sacerdote e o próprio sacrifício, e não é mais necessário que haja sacrifícios de animais ou coisas do tipo, para que nós possamos ser aceitáveis diante da presença de Deus. Jesus nos tornou aceitáveis, mas depois que Jesus morreu, veio um outro tipo de sacerdócio, que é o que nós nos encontramos hoje. E esse é o sacerdócio cristão. Eu sou sacerdote. Você é sacerdote. Nós somos todos sacerdotes. Nós somos todos sacerdotes. Leia esse livro, Somos Todos Sacerdotes. É um livro maravilhoso que nós temos lido com algumas pessoas do louvor. E nós temos a função de reconciliar pessoas com Deus. E eu estava ali no banheiro antes de subir aqui. Talvez vocês me vejam andando muito pela igreja, quando eu estou fazendo alguma coisa aqui, tocando, ou então dando um aviso, ou qualquer outra coisa. É porque eu fico muito nervosa. Aí eu vou ao banheiro várias vezes, tipo, 10 vezes antes da palavra. É sério isso, muitas vezes. Muito temor. Mas graças a Deus que eu fui no banheiro, e quando eu fui no banheiro, eu encontrei alguém. O nome dela é Valéria. E eu tinha encontrado essa pessoa lá na Vida Nova Store, um pouco antes da nossa conferência do ano passado, que estava tendo o culto do Rodolfo Abrantes. Com o Rodolfo Abrantes, adorando a Deus junto conosco. E ela falou assim para mim: ai, Jéssica, eu queria tanto que os meus sobrinhos viessem para a igreja. Eu oro pela vida deles. Eu queria tanto que eles se reconciliassem com Deus. Eles estão afastados há tanto tempo. Ore junto comigo. Aí eu falei: amém, irmã, vamos orar. Vou falar para vocês, eu cheguei, me tranquei no meu quarto e ajoelhei assim: Jesus, ai, alcança meu pai. Não fiz isso, poderia ter feito, mas eu não fiz não. Mas no meu coração eu falei: Deus, tem misericórdia, alcança eles. E eu encontrei ela no banheiro, ela falou: Jéssica, que legal que eu te encontrei. Eu falei: oi, irmã, que legal que a gente se encontrou. E aí ela falou assim: olha, lembra que aquele dia eu te falei tal coisa? Eu falei: lembro. Ela: então, eu queria que uma pessoa da minha família estivesse aqui na minha igreja, mas agora a família inteira da minha sobrinha está aqui. Sabe quem é? É a Patrícia, gente.
Ela se batizou, o esposo dela se batizou, o filho dela se batizou. Esse é o nosso sacerdócio. Você foi chamado para reconciliar pessoas. E a rede vem cheia quando você lança. A rede, ela vem muito, 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 muito cheia. Estava conversando hoje também, alguns exemplos do discipulado. Depois do batismo, eles compartilham alguma coisa. E estavam contando para mim um breve testemunho de uma pessoa que estava completamente desolada na vida e chegou aqui na frente da igreja e nem entrou. Ficou ali na frente chorando. E 3 irmãs, que eu não sei quem são, foram lá e abraçaram esse homem. E colocaram ele ali naquelas cadeirinhas que tem em frente ao Gospel Café. E oraram por ele, fazem poucos meses. E a vida desse homem foi radicalmente mudada e ele também se batizou. E ele falou, eu só quero Cristo. É só isso que eu quero, eu só quero Cristo. Você foi chamado para reconciliar pessoas. Você foi reconciliado para reconciliar. Eu estava conversando também com outra pessoa, que até me constrange. O nome dela é Gabi, e ela tem 10 anos. E ela pregou no culto das crianças. Gente, eu perguntei para minha mãe, eu falei, de onde veio essa pessoa? Porque eu fiquei assustada. A menina falava com tanta autoridade. E depois da palavra, eu só chorei, segurei o choro. E aí depois fui falar com ela, falei, Gabi, Deus falou tanto comigo. Aí ela falou assim, tia, eu já sou tia. Lembra aquele dia que a gente estava lá na salinha, que foi no 3º domingo? Eu lembro. Ela, então, as gêmeas, a Mari e a Manu, fizeram uma pergunta assim, alguém aqui não conhece Jesus? Quer conhecer Jesus? E tinha alguém do meu lado que falava, eu não sei se eu conheço, eu não sei se eu acredito. E eu falava assim para ela, sim, eu acredito em Jesus, sim. Eu acredito em Jesus, sim. E Jesus faz milagres. E depois disso, nós fizemos outra oração também, que foi conduzida por quem? Não foi por mim, foi pela Mari e pela Manu. Elas, tia, eu estou com uma coisa no meu coração, vai lá. Elas começaram lá. Se você aqui tem alguém na sua família, ou alguém que você conhece que está doente, vem aqui no meio e nós vamos orar e interceder por essas pessoas. E várias pessoas foram. As crianças, eu fiquei assustada. E a Gabi foi lá. E a Gabi estava lá ajoelhada, chorando. E chorando. Buscando em Jesus por quem eu não sei, por alguém. Ela estava clamando por alguém. E ela falou, tia, o que eu falei no culto hoje, que eu acredito em Jesus sim, foi porque eu fiquei com aquilo no meu coração, naquele dia lá, que a gente estava lá no departamento infantil. E Deus, Ele é um Deus de milagre, sim. Quem estava aqui no culto infantil, lembra muito bem o que ela falou. Ela falou, Deus é um Deus de milagre, sim. Eu sou um milagre, a minha mãe é um milagre, o meu pai é um milagre. E muitas vezes nós não conseguimos reconhecer os milagres, mas Deus, Ele existe, sim. Ele te ama, sim. E existem milagres todos os dias. Existem milagres todos os dias. E além de reconciliado, você foi perdoado. Você foi perdoado. E lá em Isaías 43, 25 fala assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor a mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus, Ele te ama demais. Te ama demais. Mas mais do que te amar, Ele sabe quem Ele é e Ele se ama. Por amor dEle mesmo, Ele apaga os seus pecados. Por amor dEle mesmo, Ele deixa os seus pecados para lá, Ele deixa em um lugar mais escondidinho para Ele poder olhar para você. E eu quero ler com vocês um texto um pouco peculiar para falar de perdão. Está lá em Gênesis 14, você não precisa abrir se não quiser. Que fala assim, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Alguém está vendo perdão aqui? É um texto poderoso sobre perdão. E eu vou ler de novo. Revista de piche por dentro e por fora. Aqui está falando sobre perdão. E eu vou explicar. A palavra original perdão, que é kafar, é a mesma palavra usada nesse texto, é a mais próxima, que fala revista. Quando você perdoa, vamos olhar pelo contexto da arca. Se a arca não estiver coberta,
Se a arca não estiver revestida, ela pode ter buracos que irão fazer com que o barco afunde. Se você não for banhado em perdão, podem vir coisas que vão te magoar. E sabe quem vai afundar? Não é o que está vindo de fora, mas é você mesmo. Você se afunda. Mas quando você se reveste de perdão, quando você se cobre, essa palavra no inglês, ela significa to cover, over ou overspread, ou seja, encobrir, cobrir e espalhar. Quando eu espalho o perdão, quando eu dou o perdão, quando eu libero o perdão para todas as pessoas, eu não afundo. Deus fala, eu deixo os seus pecados para lá, por amor de mim mesmo, eu não me lembro mais. Por amor de você mesmo, não se lembre mais das ofensas que te fizeram. Por amor de você mesmo, não se lembre mais dos abusos que você passou. Por amor de você mesmo, não se lembre mais das palavras que disseram contra você e um dia te magoaram. Sabe o que você faz? Entrega para Deus, fala, Deus, eu quero ser banhado em perdão. Eu quero ser banhado em perdão, porque eu quero ser alguém seguro. Quando você é alguém que não sabe que é perdoado, você não consegue perdoar. E você se torna uma pessoa muito perigosa, porque você pode se transformar em uma pessoa tóxica. Mas existe perdão para você. E mais do que isso, existe perdão em você. Você pode sim liberar perdão. Eu não tenho autoridade, muita autoridade, ou quase nenhuma, para falar sobre perdão. Porque eu sofri pouquíssimas ofensas. Eu vim de uma família estruturada. Eu nunca sofri nenhum tipo de abuso, seja ele físico ou psicológico. Mas eu sei que existem pessoas que já sofreram aqui. E eu admiro a luta de vocês. Eu admiro que vocês continuem todos os dias buscando o perdão em Jesus. Mas existe uma canção que é uma das minhas preferidas, que fala assim: eu sou um sacrifício vivo, um filho encontrado. Eu sou banhado em perdão, eu não retenho nada. Se revista do perdão, se cubra do perdão. Quando você se cobre, nada que vem de fora irá te abalar. Você foi perdoado para perdoar. Por amor de você mesmo, não se lembre mais das ofensas. Não se lembre mais das ofensas. Não seja alguém que está prestes a afundar com as coisas que vêm para você. E eu queria que você repetisse uma frase comigo, e vocês vão entender muito bem. Ferida fechada, ministério aberto. Mais uma vez, ferida fechada, ministério aberto. Quando você é magoado, quando você é machucado e você libera perdão, você fecha a ferida e você está pronto para seguir em frente e encher a sua arca, a sua pessoa, a sua presença de pessoas e guiá-las para um lugar seguro. Libere perdão, perdoe as pessoas por amor a Deus e por amor a você e por amor ao próximo também. E a última coisa, quem você pensa que é? Você é destinado. Vamos ler lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Que nos diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não me diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e plantar. Você foi destinado para destinar. E existe uma palavra muito especial, que é a palavra glória. E lá em 1 Coríntios fala que o homem é a glória da criação de Deus.
E quando nós falamos que o homem é a glória da criação de Deus, existem duas palavras para glória. A primeira palavra é kabod, que é do hebraico. E a segunda palavra é doxa, que vem do grego. A primeira palavra, kabod, fala sobre um peso. Então existe um peso de glória. Mas a segunda palavra, que é doxa, que é a palavra que é usada no Novo Testamento, que foi escrito em grego, significa representação. Quando nós falamos que o homem, ele é a glória de Deus, nós estamos dizendo que Deus, ele é reconhecível no homem. Você é a representação de Jesus. Você é a representação de Jesus. Você é a representação de Jesus. É isso que você é. É isso que você é. E você foi levantado como um profeta. Profeta é aquele que é a boca de Deus. E sabe o que vem? O que fala de profeta no original também? Profeta, a palavra hebraica para profeta é nabi. É um verbo que significa borbulhar como uma fonte. Você não é normal. Você nunca vai ser normal. Você entra na igreja, você sai da igreja e você pensa, eu sou mais um. Você não é mais um. Você é especial, você é único. As pessoas estão precisando de você. E eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Eu participo nessa igreja de 10 departamentos. 10 departamentos. Aí você fala, Jéssica, pesa para você? Não, não pesa. Não pesa para mim. Não pesa. Eu faço com amor. E eu faço com prazer. E eu parei de fazer e de aceitar outras coisas porque eu não posso, eu não tenho capacidade física. Mas só que existem pessoas no departamento infantil que estão lá no departamento infantil em todo santo culto porque nós não nos levantamos como igreja. Porque nós não entendemos que nós somos profetas. Gente, eu fiquei tão feliz que um dia que a gente estava lá, eu, o Maclish e o Roberto, e a gente falou com as crianças, e aquilo que a gente falou com as crianças virou uma pregação. Eu falei, uau, eu tenho participação nisso. A pastora estava falando das escolas. Gente, eu nunca fui numa escola, mas escrevi a carta. Isso é importante, eu tenho participação nisso. Em nome de Jesus, faça alguma coisa. Tenha participação em alguma coisa, você foi destinado para destinar pessoas. Você foi levantado como um profeta e você fala, eu não consigo, eu sou muito jovem na igreja, eu sou muito jovem na idade, eu sou jovem, não conheço o evangelho. Legal. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. O que faz um vinho ser bom? O que faz um vinho ser bom? Fiamma. Ela não bebe, né, gente? Mas é o tempo. Vinho bom é vinho velho. E o que Jesus fez com água? Algo que é completamente ordinário. Ele orou, em 1 segundo, virou algo completamente valioso. Um vinho maduro. Deus, ele tem uma maturidade sobrenatural para derramar sobre você. Tudo que você não viveu, mas eu não nasci na igreja. Cara, se você tem um encontro poderoso com Deus em 1 mês, você vai ter muito mais experiências do que pessoas que talvez passaram 20 anos aqui. Existe algo sobrenatural para você. E você foi destinado para destinar. Você foi destinado para destinar. Nós estávamos no Habitudes, falando sobre identidade. E aí, estava falando para você dar sua nota de valor de identidade. As minhas outras notas não foram muito baixas, foram um pouco baixas. Mas essa nota, qual é o seu senso de identidade? Aí todo mundo falou. Aí eu falei, meu senso de identidade é 10. Ninguém deu 10. Mas eu falei, eu vou explicar para vocês porque meu senso de identidade é 10. Porque eu tenho uma mãe que desde que eu era criança, ela falava para mim quem eu sou. Então, você pode falar o que quiser de mim. A minha mãe falou quem eu sou. A sua opinião não vai mudar quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. E eu vou falar para vocês quem eu sou. Sabe quem eu sou? Eu. Meu nome é Jéssica. Jéssica vem do hebraico e significa 2 coisas. Rica e abraçada pelo Senhor. Então eu sei, porque a minha mãe me ensinou e porque Deus me contou, que em todas as coisas que eu fizer, Ele estará ao meu redor me protegendo, e Ele sempre me protegeu. E além disso, eu sou rica. Dinheiro, eu não sou rica de dinheiro, mas tudo o que precisarem, eu sempre vou ter para prover. Precisa de ministério infantil? Tenho. Discipulado? Tenho. Tá de... Tenho. Quer um lanche na padaria? Vamos.
eu sempre vou ter para dar, porque foi isso que Deus falou para mim através da minha mãe. Nunca vai faltar, porque eu fui destinada para isso, minha mãe me destinou para isso. E você precisa se cercar de pessoas que saibam quem você é. Eu me cerco de pessoas que sabem quem eu sou. E eu pergunto a vocês de novo: quem você pensa que é? E eu vou dizer o que eu falo para alguns dos meus amigos aqui. Porque eu entendo que amigo meu é a pessoa que eu preciso destinar. Eu sempre falo para essa aqui: Fiamma, quem você pensa que é, Fiamma? Aí ela fala: eu não sei. Aí eu olho para ela e eu falo assim: Fiamma, o seu nome significa chama. O seu nome significa fogo. Você carrega o fogo de Deus por onde você passa. Todo mundo ama você porque o amor de Deus foi derramado por você. Todo mundo ama você porque você foi destinada a amar pessoas e as pessoas querem estar perto de você. É essa quem você é. E eu falo para uma outra amiga minha agora: Raquel, quem é você, Raquel? Quem você pensa que é, Raquel? E eu falo para Raquel: Raquel, o seu nome significa inocente. E o seu versículo está lá em Daniel, quando Deus fala. Daniel diz: Deus veio e tampou a boca dos leões, porque eu fui considerado inocente à sua vista. Porque você carrega um legado de pureza. Porque você carrega um legado de inocência. Porque você carrega a unção de Deus na simplicidade. E Deus sempre esteve fechando a boca de todos os leões, para que eles não alcançassem você. Porque você é inocente e o papai cuida de você. Cerque-se de pessoas que saibam quem você é. Quem você pensa que é, Renata? Quem é você? Quem é você? Eu vou dizer quem você é: Renata. Nata significa nascida. E re significa de novo. Você foi nascida de novo. Seu coração parou de bater, mas ele voltou a bater, porque Deus fez com que você renascesse, para que outras pessoas pudessem renascer através da sua vida. Cerque-se de pessoas que saibam quem você é. E quem você pensa que é? Você é amado, você é reconciliado, você é perdoado, você é destinado. Existem pessoas esperando por você. Levante-se do seu lugar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eis-me aqui prostrado outra